Nós estamos aqui no Estúdio A da Rádio Shalom, recebendo nosso querido arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Nós aqui em Fortaleza tivemos a graça de receber o novo arcebispo no último mês de dezembro de 2023 e hoje vamos conversar com ele pela primeira vez aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Dom Gregório. Muito obrigado, Diego. Realmente uma graça muito grande poder estar aqui com vocês, né? Aproveitando assim ao máximo desse programa Fazendo Barulho. O que nós desejamos é isso, fazer um pouquinho de barulho aqui, né, nesse momento, para que possamos acordar o coração da juventude, daqueles que estão nos ouvindo, enfim, né, fazer com que ressoe no coração de cada pessoa a maravilha da obra de Deus. Quando a gente pensa na figura de um bispo, né, de um pastor, a gente esquece de alguns detalhes, né, preciosos da história, que um dia o senhor foi um jovem que aceitou o chamado ao sacerdócio. Queria que você contasse um pouco como foi isso na sua vida. É interessante, eu desde pequeno dizia que ia ser padre. Eu acho muitos garotos que frequentam a igreja, né, devido ao padre estar ali na frente, aquela figura assim, um tanto heróica, então a gente deseja muito estar ali no lugar daquela pessoa. Então eu dizia que eu queria ser padre, isso já com 6, 7 anos de idade. E é interessante que algumas primas, assim, algumas pessoas conhecidas, elas diziam, quando elas iam lá na minha casa, eu não lembro disso, mas quando elas iam embora, eu dizia para as pessoas, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, né? Era mais ou menos isso assim. E eu dizia isso para que as pessoas fossem embora para eu poder brincar, porque toda vez que chegava uma visita lá na minha residência, a mamãe nos obrigava a ficar sentados ouvindo aquelas conversas, né? Mas o certo é que eu dizia isso, né? Então, e fui crescendo dentro da igreja, fui aluno de um colégio religioso e isso fez com que cada vez mais eu estivesse perto digamos, desse ideal de vida, né? De vida sacerdotal. Eu sempre pensei em ser religioso, não é? E depois, porque eu nunca me imaginei como padre diocesano. Isso é interessante, né? Talvez pela vida comunitária, não sei, eu sempre achava que devia ser religioso. Então eu frequentava naturalmente salesianos, era aluno salesiano, os capuchinhos, né? E isso realmente fez com que a minha vocação fosse aumentando. Mas o que mais naturalmente Deus tocou no meu coração, digamos, daquele momento da minha história, foi a presença de sacerdotes que foram exemplares na minha vida, né? A imagem que eu tenho de padre, por isso que eu gosto tanto de padre, né? Eu nunca tive muito contato com o bispo, né? Porque era Dom Luciano José Cabral Duarte, à época lá em Aracaju, mas os padres, porque os padres sempre foram muito bons para comigo, né? Então, o padre Cassiano que dizia assim, Jape, meu baixinho, ele era desse tamanhozinho assim, nós éramos maiores do que ele, mas ele dizia Jape, justiça, amor e paz, né? Depois, o padre Guimarães, que era um homem feliz, pense num homem feliz, alegre, vivia sorrindo o tempo todo, né? Padre Almeida, que era daqui de Fortaleza, fala isso aqui em Fortaleza, mas sendo salesiano, morou lá, foi nosso pároco lá em Aracaju. E também Padre Sebastião. Então, esses 4 sacerdotes, realmente, Orsini, que era o diretor do colégio, mas esses sacerdotes realmente fizeram a nossa cabeça pelo testemunho de vida, pela felicidade de ser padre. Então, eu fui crescendo, naturalmente, uma experiência aqui, outra experiência ali, até que eu pensei e talvez no final de ir para uma congregação lá em São Paulo, né? Não deu certo porque os estágios eram mensais e não dava, eu vindo de uma família simples, né? Não dava para comprar passagem todo mês para ir a São Paulo, depois eu era muito jovenzinho. Então lá o superior da congregação disse, olha, é melhor que você busque uma congregação aí em Aracaju, porque, né, você não tem condições de estar aqui, então veja aí a possibilidade. E eu simplesmente conheci a fundação de um mosteiro de monjas em São Cristóvão, que é uma cidade vizinha a Aracaju, e lá encontrei com o abade me convidou para conhecer o mosteiro, porque uma religiosa me apresentou como vocacionado. Eu disse que não ia para Salvador, porque minha família não tinha condições de pagar para que eu fizesse os estágios, e o resultado que ele disse, não tem problema não, eu lhe mando o dinheiro da passagem. Desse jeito, né? Dom Paulo Rocha. Eu achei que aquilo ali era uma brincadeira, né? Eu estava ali iniciando a faculdade, então ele mandou 3 meses depois o dinheiro para que eu fosse até Salvador. Providência total, né?
Levei para minha mãe que não sabia da história do padre, que disse que eu devia entrar na congregação de Aracaju, né? Então, minha mãe disse, junto com meu pai, né? Olha, se ele mandou, então vá, faça essa experiência. Essa religiosa me levou até Salvador e... né, naquela noite, quando eu cheguei ali, foi cantado Subtum Praesidium, que é um canto muito antigo de Nossa Senhora, talvez o mais antigo, e foi algo tão especial dentro do meu coração, algo tão assim, eu disse, eu vou entrar aqui e vou morrer aqui, né? Entrei no mosteiro, né? Ainda estou vivo, mas vou morrer lá, né? Que eu vou me aposentar e vou voltar para o meu mosteiro. Então essa história não tem assim nada de extraordinário, apenas alguém que estava buscando. Então eu fui coroinha, tudo mais. Então esse trabalho junto aos padres como coroinha, né, ajudando na igreja, participando dos grupos de jovens, etc., foi que me fez ir adiante, e eu nunca pensei outra coisa. Ou eu seria um religioso, ou eu seria padre, ou eu não seria ninguém nessa vida. Né? Não existia nenhuma possibilidade para mim, senão a de ingressar, né, na vida sacerdotal, né, na vida religiosa, e depois veio meu irmão, que é monge beneditino também, Dom Henrique, que entrou uns 10 anos depois de mim, no mesmo convento que eu. Dom Gregório, a partir da sua experiência como monge, como sacerdote e hoje como bispo, como o senhor percebe assim, o sacerdote como essa presença de Deus no meio do povo, esse sinal do eterno no meio das pessoas? É interessante, não é? A gente consegue perceber isso pelo carinho que as pessoas têm para conosco. Sim. Né? Um carinho, um respeito, um amor tão grande, e isso realmente é inegável. Mas principalmente pelo contato que a gente tem com o próprio Senhor, pela realização dos sacramentos, né? E ao mesmo tempo, porque a grande graça, eu acho assim, da vida sacerdotal, é nós podermos o tempo todo estar falando sobre coisas boas. As pessoas sempre nos trazem, né, uma situação difícil e a gente está sugerindo uma coisa boa, né? As pessoas trazem uma situação familiar, de filho, assim por diante, a gente está sempre falando uma coisa boa. Então, é muito bom estar pensando sempre coisas boas, é muito bom estar sempre buscando ajudar as pessoas. Eu acho que essa graça que o sacerdócio nos dá, levar Deus. E quando a gente busca levar Deus, a gente leva essa alegria. E foi assim a experiência que o senhor teve também, né? O senhor teve uma experiência com a bondade dos padres, né? Com o amor também. Isso ficou marcado, né? Mais do que tudo. E acaba sendo assim esse sinal que o senhor quer comunicar, né? No seu ministério. Eu acho que realmente essa é a grande graça que a gente tem quando a gente persevera nessa alegria. Né? O cansaço é grande, inegável, a exigência é imensa, porque você não pode esquecer que você tem que ser padre 24 horas. Né? Então a boa palavra tem que ser dada, né? Tudo mais, realmente é um chamado como Jesus, né? Ali o tempo todo, não tinha nem tempo de descansar, porque as pessoas estavam sempre buscando Jesus. Mas eu acho que essa alegria do serviço a Deus e às pessoas. E a grande beleza também do sacerdócio é que a gente, né, como também todos aqueles que são consagrados, né, a gente convive das pessoas do palácio até a comunidade mais simples, né? Das pessoas de todas as culturas, assim por diante, de gente que nos ama profundamente, de gente que não nos suporta, simplesmente porque nós somos cristãos, né? Então isso é maravilhoso, porque dá uma possibilidade da gente olhar o mundo, né, com os olhos de Deus, e que é sempre olho de misericórdia para com todos, né, próximos e distantes. É nítido assim no seu ministério, no seu serviço, esse desejo de estar próximo das pessoas. É muito comunicador. Todo mundo fica esperando as historinhas do Dom Gregório na hora das homilias. Né? Muito obrigada assim, por esse momento conosco. Em nome da Rede Vida, a gente quer agradecer muito esse momento, dizer que estaremos em oração pelo Senhor, pelo seu ministério, pelo seu serviço também. E nosso programa é voltado para os jovens, né? A gente queria pedir que o Senhor deixasse uma breve palavra para os jovens que estão acompanhando o programa, que de repente se sintam chamados ao sacerdócio, porque a gente sabe que tem aquele medozinho, né, no começo, será que Deus está me chamando? Como é que eu posso discernir bem o chamado de Deus, né? Eu diria sempre, sabe, Delny, para as pessoas que estão assim nos assistindo, né, para os amigos e principalmente para os mais jovens, eu repito uma palavra do Papa João Paulo II, que realmente São João Paulo II, né, que toca o nosso coração. Não tenha medo, né? Não tenha medo, a gente não pode ser escravo dos nossos medos. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a gente tem que observar o que Deus deseja de nós. A vida é exigente. E se fosse algo assim tão
tão fácil, eu acho que a própria existência seria sem graça, né? Se tudo fosse tão fácil como a gente gostaria que fosse a nossa vida. Então a vida sacerdotal é uma vida tão exigente quanto a vida matrimonial, não tenha dúvida disso. Mas eu digo, vale a pena viver esse grande sonho de Deus em favor dos nossos irmãos. Alguém precisa, não é, digamos assim, dar um primeiro passo para o serviço de Deus. Os consagrados vivem essa grande beleza. Também eu digo uma outra coisa, porque eu vi isso, ouvi aquilo, etc, né? Às vezes as pessoas, né, Delny, tem essa questão de o mau exemplo de um, de outro. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que me preocupar se eu estou testemunhando Jesus Cristo. E todos nós somos limitados. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, poxa vida, quanta limitação existe em mim. E quando a gente olha a vida da igreja, de um modo geral, né, eu lembro aquilo que eu vi no primeiro dia quando entrei lá no Mosteiro de São Bento, do abade Paulo Rocha, que era um homem assim misericordioso, muito bondoso e muito sábio. Ele disse assim pra gente, olha, ele estava iniciando a vida monástica. Ele falou, aqui no mosteiro vocês vão conhecer os melhores homens e os piores também. Ele não mentiu. Ele falou exatamente isso. Falou as claras ali. As claras. E disse, resta saber onde você deseja estar, né? Se entre aqueles que realmente se realizam, que estão alegres e felizes, ou entre aqueles que perderam, né, o elan da vida durante o tempo. Então, realmente, eu acho uma preocupação que todos nós precisamos ter. Então, a igreja é maravilhosa, servir a Deus é maravilhoso. Quando alguém pergunta a mim, né, e sem fantasia, não é? Eu digo, olha, é exigente como qualquer coisa é exigente, né? Um pai de família, imagine um pai de família, qualquer pessoa, todos nós temos dificuldades, mas a alegria de servir a Deus, assim por diante, as pessoas, cada um na sua vocação, mas eu digo na vocação específica, sacerdotal, é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Eu confesso. Se você tiver vocação, meu irmão, ó, né, ou minha irmã aí também, vá lá, vamos lá, vem nos conhecer, conheça, a igreja está espalhada em todo mundo com as mais diferentes vocações, né? Então, que Deus toque o seu coração e, né, sirva ao Senhor. Isso é o mais importante. Obrigado, Dom Gregório. De fato, o senhor não precisa se esforçar para mostrar o quanto o senhor é feliz, né, no seu chamado. Realmente é um grande testemunho. Se Deus quiser, a gente se encontra de novo para conversar com ele. É tão bom, né? Com certeza, queremos outras Escutá-lo, oportunidades. tão bom. Se Deus quiser, a gente se encontra também outra oportunidade no nosso estúdio, no Fazendo Barulho, para a gente poder conversar mais. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Delny. E também a todos os amigos aí da Rede Vida.